Nesse canal eu já narrei diversas histórias onde, infelizmente, os criminosos conseguiram alcançar seus objetivos, que era de ceifar a vida de suas vítimas. Porém, no caso de hoje, não é isso que acontece. No caso que eu irei narrar para vocês nesse vídeo aqui, a pessoa que tinha de tudo para ser uma vítima conseguiu se safar lutando com unhas e dentes para salvar sua vida. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Em janeiro de 1988, quando Susan tinha 33 anos de idade, ela já tinha uma carreira bem-sucedida na área da enfermagem e estava pronta para se casar. Infelizmente, ela não teve muita sorte no amor e optou por colocar um anúncio em um serviço de encontros para tentar encontrar o seu par perfeito. Em seu anúncio, ela falava sobre sua idade e dizia que queria alguém que fosse maduro, não só fisicamente, mas também mentalmente. 2 semanas depois, ela recebeu uma resposta. Michael Kuhnhausen, de 40 anos, respondeu seu anúncio. Ele havia se divorciado recentemente e tinha 2 filhos. Ele disse a Susan que era um veterano da Guerra do Vietnã, que agora trabalhava como supervisor de zeladoria. Eles trocaram seus números de telefone e começaram a conversar. Susan era extrovertida, seu trabalho como enfermeira no pronto-socorro era bastante estressante e por isso ela gostava de relaxar depois de uma semana difícil, passando seu tempo com os amigos, viajando ou saindo. Michael era muito caseiro e quando eles estavam apenas namorando, ele não tinha nenhum problema com Susan gostar de sair. E após somente 5 meses de namoro, Michael se mudou para a casa de Susan, em Portland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. E depois de quase um ano de namoro, os dois se casaram em Reno, em Nevada, em uma pequena cerimônia íntima, no dia 10 de dezembro de 1988. No início, tudo estava perfeito com o casal. Susan adorava os filhos de Michael e sentia que tinha uma família completa. No entanto, as coisas começaram a se complicar em seu relacionamento após alguns anos de casamento. Em um determinado momento, Michael começou a se importar bastante com os hábitos de Susan. Embora ela ganhasse muito mais que ele e não se preocupasse com isso, ele começou a tentar controlar como Susan gastava o seu próprio dinheiro. Ele também começou a ter muitas explosões de raiva que estavam ficando cada vez mais frequentes. E suas justificativas para essas explosões é que ele tinha alguns traumas por ter servido no exército na Guerra do Vietnã. Até aí seria uma explicação bastante plausível. Porém, Susan descobriu uma coisa bastante interessante. Após investigar o passado militar de Michael, Susan descobriu que ele nunca presenciou nem sequer um combate, pois em todos os seus anos no exército, ele serviu no escritório. Quando essas explosões se tornaram cada vez mais raivosas, Susan deu um ultimato em Michael, dizendo que ou ele procurava ajuda ou os dois iriam se divorciar. Então, no ano de 2005, como pouca coisa havia mudado em seu casamento, a Susan mencionou uma separação judicial. Nesse momento, Michael foi morar com seu pai, mas o casal ainda se via com frequência. A essa altura, eles tinham netos e tentavam manter as coisas o mais normal possível para que sua família não se preocupasse. Eles participavam de eventos familiares juntos e mantinham um relacionamento amigável. O tempo todo eles tentavam se dedicar ao seu casamento, na esperança de que pudessem se reconciliar. No entanto, Susan percebeu que enquanto estavam separados, ela estava evoluindo bastante.
Ela estava finalmente aproveitando sua vida depois de muitos anos sem saber o que era diversão. Então, no ano de 2006, ela pediu finalmente o divórcio. E foi aí que aconteceu algo que mudaria completamente a vida de Susan. No dia 6 de setembro de 2006, Susan voltou para casa depois de seu turno no Providence Portland Medical Center. Ela precisava se preparar para participar de uma convenção de enfermagem fora da cidade. Ela desarmou o sistema de alarme de sua casa, caminhou e encontrou um bilhete de Michael ao lado do micro-ondas dizendo: "Su, não tenho dormido, tive que fugir, fui para a praia." Susan havia lhe pedido para tomar conta da casa, e ela adivinhou que essa era sua resposta. Michael sempre teve a chave daquela casa, e seu próprio código do alarme, e Susan nunca pensou em trocá-lo, nem mesmo depois que seu ex se mudou dali. Ela caminhou até a frente da casa e verificou sua correspondência, e voltando para dentro, ela notou algo estranho. Seu quarto estava muito escuro, e ela sempre deixava as cortinas abertas quando saía de casa. Quando Susan se aproximou do quarto para averiguar se tinha algo de errado por ali, um homem pulou sobre ela. Segundo Susan, o homem tinha 1,79 m de altura, quase 200 quilos, usava um boné de beisebol puxado para baixo, calça, uma camisa listrada e luvas de borracha amarelas. Ele também estava segurando um martelo de garra vermelho e preto. O homem a atacou, atingindo Susan na cabeça várias vezes, e ela sabia que tinha que fazer alguma coisa ou iria morrer. Ela começou a lutar por sua vida, e no meio disso conseguiu arrancar o martelo de seu agressor, mas o perdeu na luta. Ela lutou ferozmente, batendo, mordendo, arranhando e até mesmo chegou a rasgar os bolsos do suspeito para que deixasse mais evidências no local. Ela pensou que já que iria morrer mesmo, iria fazer de tudo para que aquela pessoa fosse pega. E nesse momento de desespero, ela se lembrou de algo que seu pai havia lhe dito. Ele disse para a filha que se ela precisasse se defender usando um martelo, ela tinha que bater com o lado das garras, porque aí machucaria mais. Seu trabalho como enfermeira também a treinou para momentos como este. Enfermeiros em pronto-socorros são confrontados com pacientes imprevisíveis e são obrigados a frequentar regularmente aulas de autodefesa, mas até aquele momento, Susan nunca havia sido obrigada a colocar esse treinamento em prática. Ela lutou com o homem até conseguir passar a perna esquerda sobre o corpo dele e colocar o braço em volta do pescoço de seu agressor. Então, ela o estrangulou. Ela constantemente perguntava para aquele homem quem o havia lhe enviado, e ele não respondia. Susan o segurou naquele mata-leão até que percebeu que ele havia mudado de cor e já não se movia mais. Depois que ele parou de se mover, Susan correu até a casa de uma vizinha e pediu para que ela ligasse para o 911. Na ligação foi dito ao despachante tudo o que havia acontecido. O despachante disse para que Susan não voltasse até a residência e também não tocasse naquela pessoa, e perguntou também se havia alguma informação que ela deveria passar. E Susan disse que havia pedido para que seu ex-marido cuidasse de seus gatos, mas ele disse que não poderia. O despachante então disse que aquela era uma boa informação para passar para a polícia. Quando a polícia chegou na casa de Susan, eles encontraram seu agressor sem vida no corredor. A carteira em seu bolso revelou que ele era Edward Dalton Haffey, de 59 anos. Foi descoberto após uma necrópsia que Haffey tinha uma dose quase letal de cocaína em seu sistema no momento em que atacou Susan. Ele tinha um extenso histórico criminal e era conhecido por abusar de substâncias ilícitas. Susan nunca foi acusada e a polícia a considerou como uma pessoa que havia agido em legítima defesa, o que realmente foi. Haffey já havia passado 9 anos na prisão por ter tirado a vida de uma ex-namorada no ano de 1991.
E inicialmente a polícia imaginou que ele havia tentado cometer um roubo na casa, porém não havia nenhum sinal de invasão. Então, alguém abriu a porta para que Halfey entrasse. No dia seguinte, Susan foi até sua casa com uma amiga para fazer suas malas. Enquanto estavam lá, elas encontraram uma mochila no porão de Susan, que ela nunca tinha visto antes. Dentro havia alguns itens pessoais que foram rapidamente determinados como pertencentes ao homem que a atacou. Lá havia um contra-cheque, alguns medicamentos e também informações que implicavam que seu marido, Michael Kuhnhausen, poderia estar envolvido no ataque, pois havia uma agenda que dizia: ligue para Mike, pegue uma carta, junto com o novo número de celular de Michael. O contra-cheque era para a mesma empresa em que Michael trabalhava e também para um veterinário do Vietnã. Michael e esse veterinário haviam trabalhado juntos por 2 anos, e não demorou muito para que a polícia entendesse tudo o que havia acontecido. Susan disse à polícia que o alarme foi acionado quando ela chegou em casa, então seu marido deve ter desativado para que este homem estivesse lá, pois ele era a única pessoa com a informação do código. As autoridades começaram a procurar Michael e em 8 de setembro de 2006 descobriram que ele havia deixado uma nota de suicídio na casa de seu pai. Uma parte dessa nota dizia: tudo o que eu sempre quis foi ser amado, e toda vez que eu tinha, eu fudi tudo. Eles também descobriram através de registros financeiros que ele havia comprado um revólver. Entretanto, no dia 13 de setembro, eles finalmente o encontraram do lado de fora do Kaiser Sunshine Medical Center. Eles colocaram Michael em prisão psiquiátrica por 11 horas depois que ele foi preso por conspiração para cometer assassinato. Diferente do habitual, Michael não tinha nenhuma apólice de seguro que estivesse o ligando a Susan, porque a lógica seria ele tirar a vida dela para conseguir um bom dinheiro. Porém, o nome dele ainda estava nos documentos da casa. Então, se Susan viesse a perder a vida, Michael ficaria com tudo. E a residência era avaliada no valor de $300 mil. Bom, durante seu interrogatório, Michael negou qualquer envolvimento com Halfey, porém os investigadores não acreditaram, já que os policiais tinham evidências que mostravam que os dois haviam trabalhado juntos. E mais tarde, Michael disse o seguinte: eu não fiz isso, só porque eu conheço o cara, não significa que eu fiz alguma coisa. Durante o julgamento, haviam provas contundentes de que Michael estava envolvido no atentado contra sua ex-mulher, incluindo um homem que Michael e Halfey abordaram para ajudá-los. Eles chegaram a oferecer a esse homem $5 mil, mas ele recusou. Somente no dia 30 de agosto de 2007, Michael se declarou culpado de conspiração para cometer assassinato e ele foi condenado a 10 anos de prisão e admitiu ter oferecido a Halfey $50 mil pelo crime. Susan sempre teve medo de que Michael tentasse tirar sua vida assim que saísse da prisão. Ela se mudou para outra casa, instalou um sofisticado sistema de segurança e colocou cascalho ao redor de toda sua residência para ouvir qualquer pessoa que estivesse chegando. Ela até mesmo comprou uma arma e aprendeu a atirar. Susan processou Michael e ganhou um processo de $1 milhão, afirmando que esperava que ele não tivesse dinheiro suficiente para tentar tirar sua vida novamente. Michael estava programado para ser solto no dia 14 de setembro de 2014, mas em junho daquele ano, 92 dias antes de sua soltura, ele morreu de câncer de próstata. Aquela morte foi bastante triste para Susan, mas também lhe trouxe um pouco de alívio. Ela disse o seguinte em um comunicado dado para a mídia: eu não lamento sua morte. Em vez disso, lamento a vida que ele poderia ter tido se pudesse abrir seu coração para aqueles de nós que se importavam com ele. Até hoje, Susan gosta de conversar com as outras pessoas sobre o que aconteceu com ela.
Ela é ativista das pessoas que sofreram com crimes e acha que compartilhando sua história poderá ajudar outras pessoas. E ela ainda disse que tirar a vida de seu agressor foi a coisa mais difícil que já fez na vida. Susan teve muita dificuldade para aceitar a mídia lhe retratando como uma heroína, mas seu chefe lhe deu um conselho que ficou com ela para toda a sua vida. Ele disse o seguinte: eles não estão chamando você de herói porque você matou um homem. Eles estão chamando você de herói porque querem acreditar que, dadas as mesmas circunstâncias, eles também poderiam sobreviver. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos. E nesse caso de hoje, espero que vocês também tenham gostado da vítima ter sobrevivido. Então, se vocês gostaram, peço que deixem um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!